Olá, boa noite. Está no ar mais uma vez o programa Fatos e Versões. Quero agradecer ao senhor e à senhora pelo carinho da audiência aí em casa, né? Ou seja, quero pedir licença para entrar no celular, porque hoje o nosso programa está recheado de informações extremamente interessantes para o seu dia a dia. Nós teremos hoje aqui uma entrevista com o Dr. Silvio Queiroz Teles, presidente da Comissão Eleitoral da OAB. E ele vai falar para nós hoje aqui o que pode, o que não pode, o que está acontecendo, né, em relação à possibilidade de alguns candidatos não serem candidatos por causa da questão da judicialização, de uma possível judicialização da eleição vindoura. Nós teremos também aqui algumas enquetes e as perguntas da população, ou seja, o cidadão vai poder perguntar. Aqui no programa Fatos e Versões, o cidadão tem liberdade para perguntar. E também a voz dos bairros, o problema que o cidadão enfrenta aí no seu bairro. O programa ouve essas pessoas. Nós queremos dar eco a esses pedidos, às lamúrias das pessoas, ou seja, aos gritos que advêm dos problemas sociais enfrentados por Cuiabá e também por toda a Baixada Cuiabana. Teremos aqui a matéria social falando sobre o futebol amador lá de Nobre, a importância que o futebol amador tem para o futebol brasileiro, não é? E também nós iremos falar na coluna Cuiabana sobre a Copa do Mundo. Pois é, ufa, a Copa do Mundo, né? Ê, Brasilzão! Iremos também recordar e viver no quadro Recordar ou Viver com Dalva de Oliveira, a música Bandeira Branca, amor. Essa é muito boa. E aí nós teremos o Minuto de Sabedoria com o Frei Moacir da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Para nós, mais uma vez, um prazer, um privilégio estar de volta aí na sua casa com o programa Fatos e Versões. Eu vou num breve intervalo e volto daqui a pouco. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida Dalibert Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do Condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais R$20 mil de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Nós vamos falar agora do jogo eleitoral. E é evidente que falar de eleição sem falar da OAB é impossível. A OAB tem o seu papel democraticamente mostrado na história do Brasil, né? Desde os anos idos lá, quando mandavam nesse país os militares. Eu estou recebendo aqui hoje o entrevistado Dr. Silvio Queiroz Teles, que ele é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Mato Grosso. E hoje nós iremos conversar com ele sobre o jogo eleitoral. Na verdade, não é o jogo eleitoral partidário, mas sim as responsabilidades que o cidadão tem para votar e a importância dessa formação, da formação dessa consciência pela OAB. Primeiramente, quero agradecer ao senhor pela presença, por ter já de antemão aceito o convite da nossa produção e dizer que, sem dúvida nenhuma, nós iremos engrandecer o debate eleitoral com a introdução da OAB, até pelo seu papel, pela importância histórica que tem na democracia do Brasil. Muito obrigado pela presença no nosso programa. É uma honrosa satisfação, meus cordiais cumprimentos a você, a toda a equipe e aos ilustríssimos telespectadores. Doutor Silvio, me diz um negócio, vamos fazer o seguinte, eu vou então agora com uma enquete, aliás, um releaser sobre o que vai ser discutido aqui agora. Veja aí. O TRE é um órgão do Poder Judiciário no Brasil, encarregado do gerenciamento de eleições em âmbito estadual. Tem por órgão revisor de suas decisões o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O funcionamento dos tribunais regionais eleitorais é regido pelo Código Eleitoral, Lei nº 4.737, sancionada em 15 de julho de 1965, pelo presidente Castelo Branco. O TRE é responsável pelo cadastro dos eleitores, pela constituição de juntas e zonas eleitorais.
pela apuração de resultados e diplomação dos eleitos em nível estadual. O tribunal diminui dúvidas em relação às eleições e julga apelações e decisões dos juízes eleitorais. Para falar sobre o trabalho do TRE de Mato Grosso nas eleições de 2014, o presidente da Comissão Eleitoral, Silvio Queiroz Teles, será o entrevistado de hoje do programa Fatos e Versões. A primeira pergunta é: o que faz essa comissão? A Comissão de Direito Eleitoral representa a instituição Ordem dos Advogados do Brasil nas matérias consultivas e executivas em prol da sociedade, em projetos, em pareceres e sempre em prol da sociedade, em projetos, em parceria sempre com algumas instituições, como o Tribunal Regional Eleitoral, a Associação dos Magistrados de Mato Grosso, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, sempre em prol da população, orientando sobre a legalidade das eleições, do seu voto consciente, do voto limpo por umas eleições limpas. É uma comissão permanente ou ela é criada apenas nas épocas de eleição? Excelente oportunidade para esclarecer. É uma comissão permanente. Ela toma posse no início da gestão da nova diretoria e segue até o final daquela gestão naqueles 3 anos. Diferentemente daquela comissão provisória criada exclusivamente para as eleições institucionais da seccional Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil. Findou as eleições, findou a existência daquela outra comissão provisória. Nós falamos aqui, doutor, aqui atrás das câmeras, que a OAB faz um trabalho, fez um trabalho nas eleições passadas, de conscientização ao cidadão, né? E diz que todo povo tem o governo que merece. A gente fica vendo aí, o cidadão reclama do deputado que rouba, do governador que rouba, do prefeito que rouba, que faz coisas erradas, mas ele é o primeiro a quebrar a lixeira, é o primeiro a destruir o patrimônio público, é o primeiro a jogar papel na rua e é o primeiro a vender o voto. Qual que é a importância dessa conscientização? Muito bem, Messias, é uma oportunidade de propositura de reflexão. Não adianta o eleitor, o cidadão, estufar o peito, enrugar a testa e arrotar adjetivos negativos ao político, à política. É necessário exercer a sua consciência e até estimulando a oxigenar o cenário político. Se você tem muitas ideias, se você tem um perfil arrojado, dinâmico, se candidate, melhore, ajude a melhorar a política, se candidatando, por que não? Mais mulheres na política, ativamente, nos movimentos sociais, nos movimentos comunitários. Nós, em 2012, no projeto Voto Limpo, nós fomos a escolas aqui de Cuiabá, inclusive do interior, vários municípios, em que nós perguntávamos: vocês aqui da escola, vocês já assistiram uma sessão na Câmara Municipal? Em Cuiabá, vocês já foram na Assembleia Legislativa? Vocês já assistiram uma sessão da TV Câmara, da TV Senado, ou uma sessão de julgamento do TSE, do STF, de algum tribunal? Vocês já foram em algum tribunal? Não, nunca foram. Quer dizer, infelizmente, é um problema cultural de passividade do brasileiro que não é muito ativo, mas nós temos percebido uma grande melhora se comparado com decênios, com décadas anteriores e mais recentemente de 2008, 2010, 2012 para cá. Doutor, nós vivemos em uma democracia ainda muito jovem, né? Menos de 30 anos tem a nossa democracia, em vista da democracia inglesa, democracia norte-americana. O senhor não acha que isso é resquício aí desse pouco tempo de democracia que a gente vive? Porque as gerações não mudaram muito, né? Então, assim, a gente vê aí que o pai, a mãe da gente, o avô da gente, não participavam, não eram chamados a participar, até porque os militares não deixavam que a sociedade não participasse. O senhor não acha que tem esse resquício aí ainda? Sem dúvida. Os filhos desta pátria amada muito sofreram para conquistar esse Estado democrático de direito em que se deleita a sociedade contemporânea. É resquício, é aquele trauma dos nossos pais e muitas vezes nos estimular a não participar de movimentos, como aconteceu em São Paulo, em que o pai foi até
um movimento onde estava acontecendo com o filho, o reconheceu pela imprensa, foi lá retirá-lo. Quer dizer, que lá é um resquício da ditadura em que, por outro lado, ainda bem que nós temos a internet, né, as mídias sociais, as redes sociais. Que a gente discutia aqui agora que hoje ninguém é dono de nada, né? Você Exatamente. criou alguma coisa, joga na internet, é viral, né? É viral, é uma transmissão muito instantânea. Então, isso é uma bandeira, uma criação dessa geração, né, que não é daquela geração de resquício da ditadura, que nos permite um exercício maior, com mais liberdade da democracia, que é o propósito, que é a essência da palavra democracia. O senhor acha que a internet, o acesso, o livre acesso à internet, a democratização do acesso à internet, hoje todo mundo tem um palm top na mão, tem um computadorzinho na mão, o senhor acha que isso ajuda a democracia? Isso oxigena o acesso do cidadão às informações e isso é bom para a democracia, doutor? O cidadão, especialmente o usuário da internet, ele gosta de rapidez, ele gosta de praticidade, então ele ganha em velocidade de informação, não há muita negatividade no processo da viralização, que a gente diz, das informações em termos de democracia, em termos de liberdade de expressão. Obviamente, existe um limite, essa liberdade não é absoluta. Existe a punição para os crimes de calúnia, difamação, injúria e até mesmo ameaça, que são aqueles mais praticados com o uso da internet, quando se extrapola o limite. De resto, a rigor, é extremamente saudável, enriquece plenamente o debate por causa da oportunidade de velocidade, né, de transmissão muito veloz dessas informações. Até porque nenhuma liberdade absoluta, né, doutor? A minha liberdade, ela termina quando começa a do outro, né? É o direito em si. As candidaturas colocadas hoje no Mato Grosso, discute-se muito a questão judicial, né? Hoje, um candidato que tem, vamos dizer assim, ficha suja, vamos dizer assim, ele pode ser candidato? Porque toda hora surge um fato novo, né? Uhum. A lei é nova, não é? A melhor resposta, naturalmente, aos requerimentos de registro de candidatura será dada pela Justiça Eleitoral. Porém, em tese, obviamente, tendo um impedimento, uma hipótese de inelegibilidade, que a gente chama no termo técnico, havendo qualquer uma das hipóteses de inelegibilidade, ele não conseguirá o deferimento de seu RRC, Requerimento de Registro de Candidatura. Os candidatos a governador, já deu tempo já tem um tempo hábil? Qual que é o tempo para você? Pede a candidatura, qual que é o tempo para deferimento ou indeferimento? Bom, até 5 de julho, os candidatos devem apresentar os seus requerimentos de registro de candidatura. Os TREs de todo o Brasil têm até 10 de julho para publicarem uma lista ou edital com todos os nomes daqueles pretensos candidatos. Porque o candidato que está se mobilizando, querendo ser candidato, na verdade ele é candidato a pré-candidato. Antes de junho, antes das convenções, aquele pretenso candidato nada mais é do que um candidato a pré-candidato. A partir do momento que ele consegue a aprovação do seu nome numa convenção partidária, ele já adquire o status de pré-candidato. Porém, ele só adquirirá o seu status definitivo de candidato quando a Justiça Eleitoral deferir o seu requerimento de registro de candidatura. Então, até 10 de julho, todos os TREs do Brasil devem publicar uma lista com um edital com o nome de todos os pré-candidatos. Por quê? Até 5 dias depois, pode ser ajuizada a ação de impugnação de registro de candidatura. O eleitor, o cidadão, diretamente, ele não pode ajuizar. Porém, ele pode reunir informações e encaminhar ao Ministério Público Eleitoral, que é uma entidade isenta, ou a qualquer partido político, coligação ou candidato. Então, os 4 autores que a legislação permite para ajuizar uma ação de impugnação de registro de candidatura são o Ministério Público Eleitoral, as coligações, os partidos políticos e os candidatos. E os TREs têm até 21 de agosto, 45 dias antes das eleições, para julgar todos os requerimentos de registro de candidatura. Uma pergunta, não sei se alguém já fez para o senhor. Aconteceu em Brasília, Roriz foi candidato, teve depois a candidatura impugnada e aí ele colocou a esposa dele
e ela quase vira governadora. Tem inclusive um momento que o Roriz conversa com ela, soprando o que ela deveria ou não responder na entrevista. Isso pode acontecer em Mato Grosso, existe a possibilidade de acontecer. Por exemplo, qual que é o prazo que eu sou candidato, como candidato, ao abrir mão da minha candidatura ou tê-la rejeitada pela Justiça Eleitoral, de eu colocar uma outra pessoa no meu lugar? Qual que é esse prazo que eu tenho para isso? Numa substituição estratégica, o prazo a rigor é de 20 dias. Agora, se acontecer um fato natural, de um impedimento, por exemplo, de uma invalidez ou de morte daquele candidato, aí até as vésperas da eleição pode substituir, porém, devido à impossibilidade de troca de dados ali na urna, das fotos, permanece aquele candidato, como ocorreu em eleições municipais aqui em 2012. Então, 20 dias antes, tem tempo ainda de colocar o nome na urna, de colocar a foto? Estrategicamente, sim, sem nenhuma causa excepcional, ordinariamente, que a gente chama, e excepcionalmente a qualquer momento. Porém, se não der tempo de trocar os dados na urna, a população tem que estar atenta de que votará para um candidato, porém o nome, os dados, as fotos aparecerão daquele candidato substituído. Se o partido não quiser que eu troque, não quer trocar nem meu nome nem minha foto, o candidato é outro, quer manter minha foto e meu nome, pode? O partido pode definir por isso? Ele pode escolher isso? Bom, é uma situação bastante atípica, né? Mas hoje o filiado ele deve obedecer às diretrizes do partido político, sob pena inclusive de eventual procedimento de apuração de infidelidade partidária, posteriormente ajuizamento de uma ação para a decretação da Justiça Eleitoral de perda de mandato eletivo, caso ele venha ganhar por desobediência, por infidelidade, por não seguir aquela diretriz do partido, que tem essa facultatividade específica. Bem, eu vou dar uma notícia aqui, inclusive autorizada por ele, né? Ele disse, olha, pode dar notícia, Dr. Silvio Queiroz Teles acaba de confirmar conosco aqui que o programa Fatos e Versões fará juntamente com a OAB um debate, né? Ou 2 debates, para que nós possamos esclarecer você e te ajudar a escolher o melhor candidato a governador de Mato Grosso. Essa informação é correta? Correta. A OAB é uma grande parceira da imprensa, a imprensa e a OAB são grandes parceiras da sociedade e nada mais justo, nada mais eficiente do que dar publicidade, dar transparência às informações de um debate e ajudar a população. É permitir uma proximidade, oportunizar uma proximidade entre eleitor e pretensos eleitos, no caso das candidaturas majoritárias no Estado. Sem dúvida alguma, esperamos que a população compareça em massa, definiremos a data, vocês divulgarão e estaremos de portas abertas para vocês e para toda a sociedade. É importante que a sociedade saiba que a OAB está de portas abertas para qualquer segmento, para qualquer classe da sociedade. Doutor, essas urnas eletrônicas, elas são invioláveis, vamos dizer assim, incorruptíveis? Porque o que se fala muito, o TRE, é que não se pode, é impossível ou quase impossível. Eu digo quase porque a urna eletrônica é uma máquina feita pelo homem, não é? Se ela é feita pelo homem, o homem estará sempre à frente dela. Se assim o é, poderá sim burlar. Essas urnas, a sociedade pode confiar 100% nessas urnas? Messias, nós temos 2 aspectos. Aquela premissa básica de qualquer ser humano de que nada é impossível. Nada é impossível. Porém, em termos de confiar, a população pode confiar, está confiando, até mesmo por uma força-tarefa da Justiça Eleitoral, vindo lá do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que é confiável e que a população pode confiar. Estamos aqui conversando com uma sumidade no assunto, que é o Dr. Silvio Queiroz Teles. Nessas próximas eleições, é advogado e é presidente da comissão da OAB, né, para, vamos dizer assim, a fiscalização, porque a OAB também fica muito em cima dessas questões aí da comissão eleitoral. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra em quem você votou na última eleição para deputado estadual? Vamos ver o que a população tem a dizer sobre isso.
A senhora lembra em quem a senhora votou para deputado nas últimas eleições? Ai, meu Deus, não lembro não. Faz ideia? Não faço ideia mais. Você acha que as pessoas não lembram? Não tem importância, né? Eles não fazem nada pra gente. Não lembro. Não lembra? Não. Eu gostaria de não ter esquecido. Eu não sei explicar por que esquece, mas eu vou fazer de tudo para não esquecer mais. Em branco. Você votou em branco? Ah. Por quê? Ah, não sei, deu vontade na hora. Nenhum candidato te agradou? Não, nenhuma proposta me agradou. Ah, eu não lembro, não. Acho que quando você tem o benefício e retorno, você lembra. Quando é esquecido, não tem problema. Não lembro. Acho que se vivesse na época como se de ditadura militar, acho que era melhor. Eles procuram a gente só quando precisa de voto, entendeu? Aí sai batendo nas portas. Acabou a eleição, a gente é esquecido. Então a gente esquece deles também. Eu vi aí algumas gravidades, né? Quero que o senhor comente aí. Primeiro, votei em branco, né, que é um direito, mas é grave. Segundo, eu não sei em quem votei. Terceiro, eles procuram a gente só quando se elege. Peraí, o cidadão que tem que ir atrás para fiscalizar, para saber quem está trabalhando ou não, o cara tem que ter um nome realmente, escolher, porque é muito claro, os ausentes não têm direito de reclamar, né? Como é que o senhor viu isso aí? É a grande falha cultural brasileira, né? A passividade, a falta de comprometimento, como você está explicando, de fiscalizar, de cobrar. O eleitor, o cidadão, procurou aquele candidato já empossado ao cargo, não foi recebido uma vez, tente de novo, fiscalize, existe a lei de transparência. Votar em branco, votar nulo, eu acho que é desperdiçar, eu acho que é uma renúncia ao sagrado direito do sufrágio universal. A sociedade sofreu muito para chegar nesse Estado democrático de direito. Eu, sinceramente, me entristeço quando a pessoa diz que não tem importância, que já esqueceu, faz questão de esquecer. Eu lembro de todos os últimos 7 cargos para os quais votei, em 2010 foram 5, que são eleições gerais, como em 2014, em 2012, 2. Né? Eu sinto prazer no domingo da eleição em acordar cedo, em ir para fazer o meu voto, em passar nas escolas, nos centros comunitários, onde está tendo a votação, lá na Casa da Democracia, aqui em Cuiabá, ao lado do TRE, e ver aquela concretização da festa da democracia. Se a população se atentasse um pouquinho mais para a importância que foi conquistar esse momento de democracia, de liberdade de expressão, né, de sufrágio universal, se você votar em quem você quiser, a população certamente daria mais valor, incentivaria o seu vizinho, o seu familiar, conversaria, faria um trabalho espontâneo de conscientização com aquela comunidade ali próxima, de ir votar, de escolher um candidato, jamais votar em branco, jamais votar em nulo, não desperdiçando o seu sagrado direito de escolha. O povo também quer perguntar, né? Vamos para as ruas e é exatamente isso que nós vamos ver agora. Eu quero saber sobre o cadastro biométrico. Essa é a Inês do bairro Planalto. Em Cuiabá não teremos a biometria. Nós teremos em cerca de 2 dúzias de municípios aqui em Mato Grosso, Rosário Oeste, aqui próximo, alguns Campo Verde. Campo Verde, que aliás foi o primeiro município de Mato Grosso, em 2010 ele já estava. Em Cuiabá não vai se realizar. Biometria, como todo mundo sabe, é aquela identificação física, seja através da impressão digital ou seja por leitura da íris do olho, mas nesse caso é pelo polegar, assim como alguns bancos têm feito em caixa eletrônico. O Francisco do bairro Planalto também tem uma pergunta. Para que serve então a carta de serviço para o cidadão? Um conjunto de propostas no exercício do dever de publicidade e no exercício do dever de eficiência, para saber aquilo que fará e para você cobrar. Você tem que cobrar, você tem que pegar essa carta e cobrar aquilo que foi feito, aquilo que deixou de ser feito, por quê, apresentar soluções, cronogramas,
para que você possa, enfim, ter aquela solução. Afinal de contas, principalmente se você votou naquele eleito, você tem um grande dever de cobrar, até mais proximidade de cobrar, por identificação ideológica daquelas propostas na carta de serviço. Nós temos ainda mais 3 perguntas aqui do Breno do bairro Carumbé, da Ana Carina do Cidade de Barra do Bugres e também Girlaine do bairro Tijucal, mas é depois do intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais 20 mil reais de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Estamos de volta com mais um bloco do programa Fatos e Versões. Obrigado ao senhor e à senhora pelo carinho da audiência. É um prazer contar com a sua audiência. E vamos agora para mais perguntas nas ruas com o nosso povo. Veja aí. Queria saber quais são os documentos que os candidatos precisam levar ao TRE. Bom, a documentação de identificação pessoal, RG, CPF, principalmente ficha de antecedente criminal de 1º e 2º grau, né? E também na esfera civil para ver se não tem nenhuma condenação por improbidade administrativa. Por isso que existe esse prazo de 5 dias após a publicação do nome de todos os candidatos, para que a população ajude a Justiça Eleitoral a julgar aquele requerimento de registro de candidatura. Porque muitas vezes, aquela documentação que está ali, ela pode, involuntariamente, sem querer, omitir uma hipótese de inelegibilidade daquele pretenso candidato. E então, numa eventual ação de impugnação de registro de candidatura, tal impedimento, tal hipótese de inelegibilidade pode vir à baila e instruir o julgador daquele requerimento de registro de candidatura. Mais uma pergunta, Ana Carina, da cidade de Barra do Bugres. Gostaria de saber do senhor Silvio o que é considerado ilegal durante a campanha. Compra de voto, fazer barganha com o voto. Gostaria que ele fosse mais explícito. O que seria ilegal durante a campanha? Que os políticos podem ou não podem fazer durante o pleito eleitoral? Ana, você começou a definir bem. Você não pode vender o seu voto. Não pode, inclusive, vender apoio político, um candidato, pretenso candidato, vender candidatura. Não pode, você pode manifestar a sua preferência na porta da sua casa com um cartaz, com a placa, porém, tem que ser gratuito e não pode exceder, não pode ser maior do que 4 metros quadrados. No seu carro, você pode pregar adesivo na lateral, nas laterais, né, atrás. Um caminhão, se você tiver um caminhão, você pode pôr o adesivo do seu candidato do lado esquerdo, do lado direito, mas sempre até a medida de 4 metros quadrados para não configurar um outdoor. Não um outdoor gigante, que estamos acostumados a ver, mas excedendo 4 metros quadrados não pode. Não pode vender, inclusive, aquele espaço, viu? Não pode alugar, seja em dinheiro, seja em qualquer tipo de vantagem que você possa receber. A Girlaine, do bairro Tijucal, também tem uma pergunta. Eu quero saber que tipo de pena sofre o candidato que compra votos. Prisão em flagrante ou uma condenação, caso não seja em flagrante, de 6 anos e inelegibilidade. Ele fica inelegível por 8 anos. E esses 8 anos da inelegibilidade começa a contar após o término daquela pena criminal. Então, se ele foi condenado, por exemplo, a 6 anos, após os 6 anos é que começa aqueles 8 anos da inelegibilidade. Então, ele tem um conjunto de penas, para a gente simplificar em números, em tempo, de 14 anos. Se ele tiver, por exemplo, 60 anos de idade, isso pode encerrar a carreira política dele, porque ele com 60 anos, ele é condenado a 6 anos de prisão. Após os 6 anos dessa condenação criminal,
começa os 8 anos da inelegibilidade, ele vai estar com 74 anos, ele não vai ter o mesmo vigor físico, a mesma disposição do que os 60 e pode desistir da campanha. Não poderia dizer isso do Sarney, né? Ele resistiu bem, né? Está aí resistindo até hoje. Não vou comprar voto, né? Mas aí nós vamos fazer um cafezinho lá, vamos chamar todo mundo, os vizinhos e tal, né? E aí nós vamos comer lá um lanche na nossa presença, né? O dia que eu for fazer uma palestra lá para pedir o voto, também é compra de voto, né? Sem dúvida, não é só o dinheiro, não é só a oferta de emprego, né? Não é só o tijolo, o cimento, é a comida também, não pode. A questão da refeição é para a equipe técnica ou, se houver um evento, para angariar recursos para serem doados para aquela campanha, o que não é isso. Doutor, quero aqui dizer que a sua presença nos engrandeceu, nos enriqueceu, até porque trouxe uma notícia muito boa, que o programa Fatos e Versões vai acompanhar, vai estar junto, vai ser coautor dessa palestra, desse debate entre os candidatos a governador. E a gente sabe que são os debates que vão enriquecer ainda mais o conhecimento do eleitor, do cidadão. E para nós foi um privilégio essa entrevista. E vamos voltar aqui mais vezes antes das eleições para que nós possamos continuar conversando com o cidadão e explicar para ele o que pode e o que não pode. Só rapidinho, houve uma pergunta aqui muito interessante sobre o Facebook. O candidato pode ter o Facebook dele lá e pedir voto pelo Facebook? Até quando? Até quando ele pode fazer isso? Até 48 horas antes do dia das eleições. Mas então, ele pode até 3 de outubro. Ele pode ter a página dele, a fanpage, por SMS, que são os torpedos, né, de celular. As mídias sociais, Instagram, Twitter, ele pode. O que não pode é enquete, não pode. A multa, inclusive, de até 130 mil reais, mais ou menos. E o telemarketing também está proibido. Agora, mídias sociais pode, naturalmente, dentro do bom senso, do respeito, sem ofender, sem cometer os crimes ou de calúnia, ou de difamação, de injúria ou de ameaça, que são os mais comuns. Bem, tá aí. Doutor, primeiro, a gente fica muito feliz, né, com uma entrevista como essa, porque a gente aprende também, né? Imagina. Um fato importante, interessante, que o senhor acha que deveria ser contado aqui nessa entrevista? Bom, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um relatório, um levantamento, em que 14.175 nomes estão listados no Cadastro Nacional de Condenados por ato de improbidade administrativa e por atos que impliquem inelegibilidade. Eu ainda não tive a resposta do meu pedido do CNJ, eu li isso no jornal O Globo, que transmitiu de primeira mão, para saber em que posição o nosso estado de Mato Grosso ocupa e identificar algum eventual nome ali de algum agente político ou de algum particular. Que esteja candidato, né? Que esteja candidato, ou às vezes que não esteja candidato, mas que está constando lá. Isso é obrigação, é obrigatório, o TCU, todos os TCEs encaminharem, porém esse levantamento do CNJ é algo muito importante que facilita o clareamento, né, a identificação do eleitor com aquele candidato que está se apresentando. Porque a base desse levantamento é o conjunto de informações com todos os tribunais de justiça dos estados, das 27, com todos os tribunais regionais federais que nós temos e com o Superior Tribunal de Justiça. Então, a princípio, não teria como escapar de uma condenação por improbidade administrativa ou alguma que configure inelegibilidade. É um fato interessante que aguardamos o CNJ dar mais publicidade para os demais veículos de comunicação e não ficar na exclusividade de apenas um jornal. O que a população merece saber, eu tenho certeza que o CNJ vai fazer isso. Ou seja, mas que vou recorrer, tem chance de, né? Sem dúvida. O candidato, ele tem que ter a fé no seu trabalho, naquele seu projeto de se candidatar, e o advogado, repito, gente, e principalmente aos nobres colegas que estiverem nos assistindo. O advogado tem por obrigação de manter aquele status subjúdice do seu cliente candidato. Não perder prazo. Não perder prazo, não permitir o trânsito em julgado. Existiu o trânsito em julgado, aquela certidão de trânsito em julgado, acabou, não pode mais nada. Então, aquele pretenso candidato, ele não pode participar
da propaganda eleitoral gratuita na televisão, nem no rádio, muito menos ter o seu nome ali nas urnas, os seus dados, inclusive o cômputo dos votos, caso ele venha a ganhar. O prazo para desistência da candidatura é o mesmo prazo que o senhor colocou aqui agora? É os 20 dias? É os 20 dias, é? Para dar tempo de substituir. Naturalmente, isso ordinariamente, uma das medidas excepcionais é ele renunciar, na verdade, após esses 20 dias e, se der tempo, troca lá na urna. Muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor interessante aqui. Essa é uma curiosidade pessoal. Eu acredito que possa, mas vou fazer uma pergunta para o senhor. Senador Pedro Taques poderia ser candidato a senador de novo? A senador de novo? É? Não, porque não terminou o mandato dele. Mas ele poderia renunciar e candidatar se ele quisesse? Legalmente, não. Legalmente, não. Ele quer ficar 12 anos como senador, por exemplo, finaliza agora 4 anos. Ele poderia renunciar ao mandato de senador e ser candidato a senador de novo para ficar esses 12 anos? Ah, bom, ele renunciando, né? Sim, ele renunciando, sim. Sim. O que ele não pode é se candidatar para o mesmo cargo que ele ainda tem prazo, que excepcionalmente o Senado, a população tem que se atentar. O único cargo que tem um prazo diferente, e que é o dobro, é o de senador. O resto de todos os cargos são de 4 anos, o de senador é de 8 anos. Quer dizer, ele já, independentemente de nomes, numa situação, ele tem possibilidade de continuar exercendo, a Justiça Eleitoral dificilmente vai dar o deferimento ao seu requerimento de registro de candidatura. Agora, ele renunciando, aí é outra história, outra situação, uma formalidade. Como aconteceu com um senador que nós temos, e tínhamos também um juiz federal que seria candidato, em suas funções. Administrativamente tiveram que renunciar, ou seja, não era afastar um caráter temporário. Como Demóstenes fez isso, ele afastou, ele era promotor de justiça, afastou, ele sai do Senado e volta promotor de novo, depois ele se aposenta. Mas o Demóstenes é interessante porque o provimento dele ao cargo no Ministério Público foi antes da Constituição Federal de 88. É importante esclarecer isso. Aqueles depois... Isso, muito interessante isso. Tem que renunciar. Renunciou apenas por aprovação em outro concurso. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Com essa concordância de mandatos aí, né, para termos uma eleição só no Brasil, discute-se a possibilidade de ter uma outra eleição só de 2 anos ou de prorrogar mais 2 anos essa eleição. A discussão hoje no Congresso, ela converge mais, estou indo até um pouco para o lado da política, ela converge mais para uma nova eleição, uma eleição de 2 anos, que a classe política não quer, não iria colocar seu nome para uma eleição de 2 anos, ou para ter aí mais 2 anos desse atual mandato dos vereadores e prefeitos? Não, no Congresso Nacional é pacífico o entendimento de manter a reeleição. A OAB, o Conselho Federal da OAB... Eu estou falando em relação à concordância das eleições, termos uma eleição só, tanto de presidente até vereador. Porque hoje você tem 2 anos uma eleição, mais 2 anos uma eleição. Então, a discussão nós vamos ter agora a eleição para presidente, para senador, deputado federal, para governador, deputado estadual. Vamos ter essa eleição agora. Daqui mais 2 anos vamos ter uma outra eleição para prefeito e vereadores. Então, o que se discute? É buscar uma eleição só para todos os cargos eletivos no Brasil. E aí, nesse prisma, os deputados federais discutem ou criar uma eleição, um mandato tampão de 2 anos, né, ou então manter aí mais 2 anos dessa atual eleição. A Carta Magna, a lei diz que não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Se acontecer com o atual eleitos, isso vai acontecer. Vamos mudar a regra do jogo no meio do jogo. O senhor acha que existe uma condição maior de nós termos um outro mandato tampão, uma eleição de um mandato tampão de 2 anos, ou de prorrogar esses 2 anos aí, doutor? Na uniformização da realização de eleições. Exatamente. Né, dos cargos. Eu acho muito difícil. Eu acho que isso tem toda a tramitação de uma PEC, aprovação de 3/5 em 2 sessões em cada casa legislativa. Mas não é interesse, porque a gente sabe que no Congresso, quando tem um interesse, quando tem interesse dos deputados e senadores, e existe uma pressão dos atuais eleitos para isso, dos vereadores e prefeito, quando tem interesse, sai na hora. O senhor sabe que lá é assim, né? Quando tem interesse em uma matéria... Sem dúvida alguma. Acelera-se. Mas isso eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho muito difícil. Sinceramente, eu acho muito difícil.
O senhor acha que o eleitor está preparado para votar? O senhor fala que dessa conscientização, a OAB vai fazer isso esse ano? Vai para o interior ou ela só faz aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana? Não, nós em 2012 tivemos em vários municípios, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Jaciara, Sinop, Alta Floresta, Pontes da Serra, enfim, municípios distantes aqui da capital. Nós vamos continuar. O eleitor, de uma maneira em geral, ele tem um mínimo de preparo. Porém, esse preparo já deveria estar maior, essa consciência já deveria estar maior. Na questão que nós falamos da instantaneidade da internet. O WhatsApp da vida, né? WhatsApp, porque hoje nada é mais rápido que o tal do WhatsApp, né? É verdade. O eleitor poderia tirar um tempinho para começar a se inteirar mais sobre o processo político. Por exemplo, podemos perguntar agora para o telespectador, independentemente de qual cargo ocupe, para quais os cargos que nós vamos votar? Quantos cargos que nós vamos votar? A quantidade de dígitos para cada cargo que nós vamos votar. Às vezes a pessoa não sabe. Eu deveria estar pesquisando. Lógico, a Justiça Eleitoral exerce bem o seu dever de publicidade, mas há quantos anos que nós temos as eleições diretas e votamos e às vezes esquecemos. Semana passada eu perguntei para uma pessoa que é eleitora, uma pessoa que já tem os seus 30 e poucos anos, se essa eleição seria para prefeito e vereador. Quer dizer, isso foi há 2 anos, com mandato de 4 anos, só daqui a 2 anos que nós vamos ter outra eleição. Agora são eleições gerais. O eleitor tem que ter consciência que nós vamos votar para deputado estadual, que são 5 dígitos, para deputado federal, que são 4 dígitos, para senador, que são 3 dígitos, para governador, que são 2 dígitos, e para presidente da República, que são 2 dígitos também. Então, tem que tirar um tempinho para fazer o dever de casa, para estudar a realidade, para se inteirar, para não ser um eleitor desinformado, um eleitor que vai muitas vezes por uma conveniência, porque o candidato tem uma proposta diferenciada. É nisso que o eleitor tem que se atentar, no conjunto ideológico. A gente sugere para o eleitor ele se atentar para o conjunto de propostas do candidato e para o comportamento dele durante a campanha eleitoral, porque isso vai refletir o perfil dele como gestor lá após mandato. Muito obrigado e sempre que puder será muito bem-vindo aqui, porque a tua presença engrandece a democracia. Generosidade de vocês, o convite é motivo de honrosa alegria e vamos voltar. Nós temos mais assuntos para debater que não dá tempo nesse programa, mas eu quero sim participar e mostrar para a população a importância de se conscientizar com o processo eleitoral. Muito obrigado. Bem, eu vou no intervalo e volto daqui a pouco. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida da Liberta Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do Condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais 20 mil reais de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Bem, estamos de volta com o programa Fatos e Versões. E olha, nós vamos ouvir já a população, abrir o espaço para que o cidadão coloque a boca no mundo e possa falar os problemas que ele vem enfrentando no bairro. Aí às vezes falta de iluminação, é lixo na rua, né? É o buraco, tá? Sem dúvida nenhuma o abandono em relação à segurança pública. E olha, é o que nós vamos mostrar agora no programa. Vamos ver aí a voz dos bairros. Veja aí. Rua Joaquim Murtinho. Olha só, Messias, o que a gente encontra aqui. Cuiabanos, cuidado, água com fezes. E ali tem uma tradução
em inglês, outra em japonês ou coreano, né? Visitantes, precaução. Isso é praxe dos administradores que já passaram por Cuiabá, que atualmente estão dizendo que estão administrando, né? Porque deveria ter uma fiscalização aqui no centro. A população cuiabana passando por isso, né? Por esse cheiro horrível, vem no centro, né? Para fazer visita, comprar nas lojas e passa por isso. Entendeu? Tá horrível isso aí. Eu acho que o nosso Brasil precisava de um pouquinho mais de consciência da população ao escolher os seus governantes. À tarde ninguém aguenta ficar perto desse esgoto. E a prefeitura, a gente paga IPTU, eles são todo mês cobrado, todo ano cobrado IPTU, e ninguém faz nada. Em plena capital, uma situação dessa que vocês estão vendo. E a gente que fica o dia inteiro aqui tem que aguentar esse mau cheiro, né? E cliente? Cliente também, né? E ainda tem o risco de alguém derrubar uma água suja em você, né? Esgoto, né? E ver o que a prefeitura pode fazer, né? Que o IPTU é pago, não é pago para isso? Então, tem que resolver esses problemas. Século XXI, nessa situação, que época que nós estamos? Eu fico pensando aqui, né? Cuiabá, uma cidade com seus mais de 200 anos, né? Com esses problemas seculares aí, o cidadão todos os anos sofrendo, né? E existe aí também um trabalho feito pela, vamos dizer assim, pela ONU, né? Para que isso não aconteça. Isso fere a cidadania, né? O cidadão ter acesso direto a isso aí, um absurdo, não é? Eu fico imaginando até onde a gente vai continuar convivendo com isso aí. Veja, em época de dengue, de outras doenças mais expostas aí, onde o cidadão, lamentavelmente, fica nas mãos, né? Sem saber de quem. Então é importante lembrar o seguinte, que o programa Fatos e Versões também abre o espaço para que a administração possa falar sobre esse problema aí, tá? O jornalismo, nós queremos fazer um jornalismo sério, decente, onde vai dar ao cidadão a oportunidade para ele gritar, para ele mostrar os problemas, as mazelas. E iremos dar aos administradores também a oportunidade para que eles possam dizer por que não fez, se vai fazer e quando vai fazer. Porque o cidadão, ele quer um retorno do que ele fala, do que ele reclama. Porque ele paga, a senhora foi muito clara aí, o pagamento do imposto, né? IPTU nós pagamos, né? O IPTU nós pagamos, que é o Imposto Territorial Urbano. Agora, o que nós queremos é o retorno. E mais do que o retorno, né? Se não vai fazer, diz por que não vai fazer e qual que é o tempo, né? Qual o tempo que se vai demorar para fazer essa obra. Nós não podemos continuar do jeito que está, vendo. Enquanto a imprensa mostra, o poder público silencia. E nós queremos ouvir o lado também da Secretaria de Obras, de Saneamento Básico aqui também, pessoal da CAB, alô CAB, né? O lado da CAB em relação a esse absurdo que nós acabamos de mostrar aqui agora. Ou seja, o programa Fatos e Versões vai continuar de olho. Bem, agora nós vamos com matéria social. Vamos para Nobre, exato. Falar, sabe de quem? Lá do futebol amador. O futebol amador que precisa tanto da visibilidade e de mostrar uma cidade como Nobres. Veja aí. Nós, diretamente de Nobre, a gente está fazendo um torneio de ação entre amigos. Está participando na faixa de 15 a mais equipes, né? E tem que agradecer ao programa Fatos e Versões, demais pessoas que nos ajudou. E é um torneio que está muito divulgado. Para agora que eu estou organizando, foi o primeiro torneio que estou ajudando a organizar, né? Mas todo ano o pessoal sempre gosta de estar fazendo, para estar animando a cidade, né? Que geralmente a cidade é muito parada, mas com o apoio das pessoas, o esporte está aumentando. Copa Bom Jardim também foi um sucesso, eu fui lá, trabalhei também, foi bem ajudado.
para nós de Nobres e toda a região. É importante que a televisão venha cobrir esse grande torneio hoje aqui em Nobres, no bairro Petrópolis, uma promoção do Elias e também da companheira Alessandra, né? São 14 equipes que estão participando aqui do grande torneio. É um torneio aberto, um torneio que participa equipes de zona rural de Rosário, de Nobres, tem jogadores também de Nova Mutum. E essa integração para Nobres é muito bom, movimentar os bairros. Hoje você vê aqui a mobilização, torcida dos bairros, do centro, participando desse torneio entre amigos, que tem aí movimentando também até o próprio comércio. E vocês da imprensa estão de parabéns, Fato e Versão, cobrindo também o esporte nesse torneio aqui em Nobres, sempre valorizando o esporte amador. E eu fico feliz de ver aí as meninas que foram alunas da gente aí desenvolvendo esse trabalho aqui com o esporte, né, com o apoio aí da Secretaria de Esporte. Então a gente fica feliz de voltar e poder ver que Nobres não parou, que o esporte aqui realmente está continuando, e isso deixa todos felizes, porque o esporte é vida, é lazer, é saúde, né? É um instrumento onde você pode estar oportunizando as nossas crianças, né? Então a gente fica feliz em poder estar revendo e voltando aqui às origens. E é importante, né, a imprensa, para que possa estar divulgando esse trabalho. E você sabe que a imprensa ela pode levar esse trabalho a todas as pessoas, aquelas que não puderam se deslocar até aqui no local. Então a gente fica feliz e parabenizar vocês mais uma vez. Não pude deixar de vir prestigiar esse evento aqui, né? O Elias, que é um parceiro nosso em todos os eventos. Eu, como coordenador de Cultura, Esporte e Lazer do município, não podia deixar de estar aqui hoje, né? Está uma festa bonita, várias equipes participando, né, Zé? E é isso aí, o esporte no município não para, né, Zé? E vamos dar continuidade a outros eventos, né? Que vai ter no município, né? E esse aqui é só um torneio, mas que está promovendo esporte, está promovendo lazer para a comunidade aqui do bairro Jardim Petrópolis, né? Graças a essa divulgação, né, que atrai o público, né? Graças à divulgação que nós conseguimos atrair esse público e já convidar o canal, né, para estar na final da Copa Verão, da 16ª Copa Verão, participando conosco lá. Olha, eu tô aqui impressionado com essa viola. E saudade, né? Faltou um franguinho na panela agora. Um abração ao pessoal de Nobres, o nosso carinho a todo o pessoal que realmente investe no futebol. E o futebol não é só aquele futebol lá dos estádios lotados de gente. O futebol nasce em algum lugar, né? Pode ser lá no Rala-Coco. Esse campo aí, né? O campo onde tem a poeira, né? O cara bate no chão, rala tudo, nasce ali, né? E o futebol brasileiro é essa beleza que nós estamos vendo aí. Nasce lá na várzea. E é a várzea que precisa do apoio. Eu quero parabenizar juízes, organizadores, os atletas, tá? As pessoas que mobilizam para fazer o torneio, merecem o nosso carinho, o nosso apoio e podem ter certeza absoluta. Esse programa sempre vai dar apoio a essas, vamos dizer assim, pequenas ações que essas pequenas ações poderão tornar aí cidadão em grande cidadão. Portanto, o nosso abraço, o nosso carinho a todo o pessoal de Nobres, parabéns. E o programa Fatos e Versões, através de um fato tão importante como esse, cria essa versão que é a versão de quê? De apoiar quem realmente faz acontecer o esporte no Brasil. Agora vamos falar da coluna cuiabana da Copa do Mundo. Exatamente, a Copa do Mundo em Cuiabá, etc. E você vai ver agora, veja aí. Vitina, venha cá! Olha, eu tava querendo mesmo ver você, corna. Sumiu daqui, né? Ficou com vergonha? Olha, criança, como vai? Vocês já estão aí, né? Mas, gente, eu tô até rouca. De tanto gritar, de tanto torcer pro Brasil. Olha, ok, pois você não falou, Vitina, que não ia dar certo, porque não tinha terminado, porque, né? Olha, cuiou, tá aí. Deu tudo certo. A Copa foi a coisa mais bonita. Cuiabá foi considerada uma das cidades sede mais alegre que teve. Tá aí. Você com esse pessimismo cheio, tá aí. Deu no que deu. A cidade aprontou.
porque as coisas mais importantes que tinha aqui, que ficar pronto já estava. O estádio é a alegria do povo, que a gente já nasce alegre, né? Demorou. O que é, Jandy? Tinha nessa Copa, eu conheci várias línguas. De quem? De qualquer jeito. Ai, meu Deus do céu, essa mulher me mata de vergonha, me debuia de vergonha. Aprendi a falar inglês. Ah, para! Eu também conheci tudo que é tipo de gente. Aprendi a falar chileno. Fala então alguma coisa do chileno, vamos ver. Te quero. Com a gente. Olha, eu também conheci o colombiano, conheci todo mundo. Conheci o povo que veio da Austrália. Conheci todos os povos que veio de tudo quanto é canto que jogou aqui, tá bom? Fiquei sabendo de anarquia no Facebook lá de que ia fugir com o colombiano. Se você fugir, pode deixar que eu cuido de gemer. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você extraordinária. Você não me mede com sua régua. Eu não sou do Xalaia. Eu falei só pra dar inveja pra você mesmo. Porque o colombiano não tem nada, essas crianças. Como que fala? De Jacinda, de Esmeralda, lá na Colômbia, lá no Cartagena. Nada disso. Eu prefiro o generoso, que é mais rico do que ele. Obrigado, Mato Pitu, maravilhosa. Muito obrigado pela forma hilária e alegre como você colocou isso aí. Olha, vamos ver agora o Recordar é Viver com Dalva de Oliveira. Que maravilha. Reveja. Recordar é viver. Bandeira branca, que embalou momentos importantíssimos aí da história desse país, esse Brasilzão lindo, maravilhoso. E quantas pessoas não se lembram, né? Quantas pessoas que não se lembram. Na verdade, o passado não pode ser esquecido. Quem não relembra, né? Quem não revive, que não lembra o passado, não terá um presente para construir um futuro. Então, o ontem é extremamente importante na vida desse país, que foi, né, por momentos difíceis. Essas foram as canções que levaram o nosso grande Brasil, esse país maravilhoso, e nós conquistamos a cada dia que passa um pouco mais de vitória. E as vitórias, né, a história do Brasil, em vários momentos. Você pode dividir a história do Brasil em vários momentos e sempre tinha uma canção extremamente importante, né? Eu vou agora com um minuto de sabedoria. É um momento que a gente fala com Deus, é um momento que a gente se entrega e é um momento que nós baixamos a nossa cabeça e levamos o nosso pensamento para quem realmente manda. Não importa quem você seja, não importa, a oração é tão importante, mas tão importante que nenhum pobre não possa dá-la.
e que nenhum rico não venha precisar dela. O Frei Moacir da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe é quem nesse momento vem aí com um minuto de sabedoria. Eu sou Frei Moacir, sou pároco aqui da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, sou franciscano, como pode ver pelo hábito, e gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e pedir a bênção de São Francisco. São Francisco, o santo da humildade, esta virtude que está tão em evidência nesses últimos tempos, principalmente com o Papa Francisco, que escolheu o nome de São Francisco próprio da humildade. São Francisco, a exemplo de Cristo, foi humilde, foi obediente. E esta virtude hoje tão rara no nosso mundo é incentivada pela nossa procura de Jesus Cristo nesse tempo que nós nos reconciliamos com Cristo ressuscitado. O exemplo do Papa Francisco é o exemplo mais claro da igreja que deve servir. Então, na humildade, a gente se coloca na linha de Cristo como servidor, como promotor da paz e do bem, como São Francisco. Amém. Bem, nesse momento de reflexão e deixando aí essa reflexão para você, eu quero agradecer você, o senhor e a senhora, que deixou outros programas de outras televisões para estar conosco aqui no Fatos e Versões. Pessoas que sabem o que quer, pessoas que entre as linhas das muitas das críticas, do que os jornais colocam, do que televisões colocam, sabem o que é verdade e o que é apenas versão. Nós somos fatos. Fatos e Versões. E quero contar com a tua audiência no próximo programa. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.